Avaliação e ética. Do significado etimológico da avaliação ao conceito de valor. Olá, nós vamos trabalhar com o significado etimológico da palavra avaliação. A palavra avaliação tem origem no termo grego avalere, que quer dizer dar, atribuir ou estimar valor a alguma coisa, algum objeto, alguma pessoa, alguma situação. A partir do significado etimológico da palavra avaliação, Lucchese propõe que a gente faça uma diferença entre os conceitos de verificação e avaliação. Verificar, então vamos começar por verificar. Verificar vem do latim verum facere, que quer dizer tornar ou fazer verdadeiro. Do ponto de vista do conceito de verificação, e principalmente dentro da área da avaliação na educação e da aprendizagem, a verificação tem a ver com o ato de observarmos um objeto, realizarmos uma coleta de informações a respeito desse objeto, fazermos uma análise e uma síntese, ou seja, configurar esse objeto mentalmente, ou melhor dizendo, dizer o que esse objeto é, pura e simplesmente. Então, usando alguns exemplos, no dia a dia nós fazemos isso com muita frequência, nós fazemos constatações, nós observamos objetos e dizemos, este objeto é isto, é uma mesa, eu estou vendo uma mesa, então eu posso constatar que isso é uma mesa. Então a verificação, ela acaba no exato momento em que configuramos o que um objeto quando configuramos sinteticamente, principalmente usando alguma palavra, algum conceito que se dá mais ao nível do pensamento. Então, ela acaba exatamente no momento em que concluímos o que aquele objeto é ou deixa de ser. Até para a gente aproveitar, a gente pode pensar que na aprendizagem, na avaliação da aprendizagem, a verificação é muito parecida com a prática que nós temos feito em relação à aprendizagem dos alunos. Na aplicação da prova, por exemplo, quando um professor aplica uma prova, elabora uma prova, aplica uma prova e faz a correção apenas quantitativa, usa o gabarito e vê lá, o aluno acertou tantas questões, então nós podemos dizer que ele apenas constatou, verificou a quantidade de erros que o aluno obteve. Então, isso a gente pode dizer, ele apenas ficou na configuração do que constatou o que aquela aprendizagem do ponto de vista quantitativo. A avaliação, o conceito de avaliação, ele vai além, Então, ele implica na obtenção também de informações sobre aquele objeto, a análise em relação àquele objeto e a síntese em relação àquele objeto, mas de forma que nós possamos atribuir uma qualidade, um valor àquele objeto que está sendo alvo da avaliação. Dessa forma, quando definimos dessa forma, então quer dizer que nós observamos o que o objeto é e comparamos esse objeto com alguma referência que nos ajude a qualificar esse objeto, a dar a qualidade desse objeto. Então, nós vamos além da mera e simples constatação. Nós observamos esse objeto, sintetizamos o que esse objeto e nos posicionamos em relação a esse objeto. Esse objeto é bom, esse objeto é ruim, esse objeto pode ser melhorado, pode ser... nós podemos exercer uma ação sobre ele. Então, a avaliação, ela ultrapassa a verificação. Lucchese propõe que quando pensemos na avaliação da aprendizagem, em vez de usarmos o termo
a atribuição de valor, nós trabalhamos com a ideia de atribuição de qualidade do objeto, né, da aprendizagem especificamente, né, porque ele considera que o termo valor é um termo bastante amplo, bastante complexo e que ultrapassa as práticas cotidianas, né, principalmente em relação às avaliações cotidianas. Tá? Então, nós vamos recorrer, para entender um pouco essa questão do valor relacionado à avaliação, que é uma questão extremamente importante, é importante que a gente recorra ao conceito de valor, inclusive do ponto de vista filosófico, epistemológico, né, e mesmo numa dimensão política. Né. Segundo a Agnes Heller, valor compreende uma categoria ontológica e social. Isso é bastante abstrato. Então, como é que podemos entender isso? Do que ela está falando? Né? Então, ela esclarece que o valor se refere a uma dimensão que é individual, né? Então, cada indivíduo vai apreendendo o que é importante, quais são os valores que circulam naquele meio, entre aquelas pessoas com as quais ele relaciona, mas é individual e ao mesmo tempo social. Por isso ela diz, é uma categoria ontológica social. Então faz parte, é ao mesmo tempo ontológico, individual e social. Porque ele tem uma objetividade, né? Nós aprendemos, e isso é muito fácil da gente observar, quando muitas vezes nós naturalizamos o valor das coisas. Tá? Nós, com muita frequência, nós dizemos, isso aqui é importante, isso é valoroso, tá? Como se o objeto por si só, naturalmente, tivesse aquele valor. Mas quem atribui o valor somos nós, né? Através das nossas relações, através das nossas atividades sociais, históricas e culturais. Né? A Agnes Heller, ela vai afirmar que a própria história humana é uma história em que nós vamos observar a construção de valores, de alguns valores, e a degenerência e o fim de outros valores. Né? E nós vamos observar isso ao longo da história, né? Que em determinado momento social e histórico, um determinado valor, uma determinada atividade tinha um valor. Né? E agora, por exemplo, contemporaneamente, não necessariamente não tem o mesmo valor ou perdeu o valor. Tá? Então, nós também podemos observar que os valores, eles são construídos e são produzidos e também acabam em função também das esferas que, segundo a Agnes Heller propõe, né, que são diversas esferas que permeiam a nossa realidade, as nossas relações, a esfera política, a esfera econômica, a esfera social, comunitária, enfim, né, existem várias esferas e em cada uma dessas esferas nós podemos construir e produzir valores que são, inclusive, que podem até ser incompatíveis um em relação ao outro. Mas isso faz parte, né, do fenômeno humano, que é um fenômeno contraditório por excelência. Né? Então, nós podemos observar numa mesma comunidade, no mesmo grupo social, valores muitas vezes contraditórios. Né? Então, é bastante importante nós considerarmos a questão da avaliação, da avaliação e a sua relação com a ideia, com o conceito de valor. Tá? Porque o valor, ele é uma dimensão que permeia todas as relações humanas. Tá? Então, nós podemos dizer que o valor é algo tanto individual quanto social, que é algo que atravessa todas as relações humanas, todas as práticas humanas, tá? Depende da história, de um aspecto histórico e cultural, tá? E ele tem uma questão, para nós, né, principalmente em avaliação, a gente não pode esquecer que a avaliação ela sempre é atravessada
pela questão sempre plural, ou seja, sempre múltipla de valores, né? E, portanto, é uma questão ética e cultural, né? Então, a gente vai observar que quando nós trabalhamos, refletimos sobre a questão da avaliação, nós nunca podemos esquecer que tem essa dimensão, uma dimensão mais ampla, filosófica, epistemológica, política, que se relaciona ao conceito de valor, o que é importante para nós. A dimensão ética e política da avaliação. A avaliação é atravessada tanto pela dimensão ética quanto pela dimensão política. Estas duas dimensões, elas se interpenetram mutuamente, formando um fenômeno total e integral, que não pode ser reduzido a uma determinada... por exemplo, nós não podemos separar a questão ética, ver a avaliação apenas do ponto de vista ético e apenas do ponto de vista político. Então, só que para efeitos didáticos, vamos primeiro trabalhar com o conceito de ética, depois com o conceito de política, para, em seguida, abordarmos justamente esta impossibilidade de separarmos estas duas dimensões na avaliação da educação e da aprendizagem. Então, primeiro, vamos trabalhar com o conceito de ética. Só que sempre quando abordamos a questão da ética, temos que fazer uma diferença entre ética e moral. O que é ética? Porque são conceitos correlacionados, que estão absolutamente interligados, mas que precisam, que a gente precisa fazer uma certa distinção. E essa interligação, e às vezes até essa confusão entre o que é ético e o que é moral, ele já aparece no significado etimológico desses dois termos, desses dois conceitos. Ou seja, moral vem do latim mos ou mores, e significa costumes, hábitos, de uma determinada cultura. Já a palavra ética, ela vem do grego ethos, o ethos, que também pode assumir o mesmo significado, costumes. Mas a gente vai dizer que a palavra moral corresponde não ao ethos, ao lugar, ao espaço, a questão, porque ethos tem a ver com espaço, com lugar, mas o moral tem a ver com os costumes, com o espaço cultural. Aquilo que o homem transformou com a sua própria ação, e é justamente nessa transformação, nesse movimento de transformação, que o homem produz valores, ele dá significado às suas ações, na criação da cultura ele vai atribuir significados, vai produzir valores, significação, os valores se referem a esse processo de significação da sua realidade, dos objetos que compõem a sua realidade, das suas relações com a realidade. Muito bem. E a ética? A ética, o conceito de ética, ele transcende o conceito de moral porque é justamente a reflexão sobre essas normas e análises das consequências dos nossos atos e da qualidade da nossa própria vida. Então, é pensarmos sobre sobre o que estamos fazendo, qual é a finalidade daquilo, fazemos uma reflexão, até um afastamento. Então, a ética tem a ver até com esse movimento de nos afastarmos e refletirmos de uma forma crítica, e aí nós observamos claramente a grande relação da ética e a avaliação. A outra dimensão, a política, ela se relaciona à ideia de poder no sentido de poder e de posicionar-se também, em relação a um determinado caminho, a um determinado sentido da própria vida, e está
diretamente relacionado, a dimensão da política, diretamente relacionado à ideia de que interesses, com quais interesses eu me identifico, né, em relação a qual grupo social, a determinada classe social. Né? Segundo Saviani, toda a prática educativa e, consequentemente, avaliativa, ela contém, inevitavelmente, uma dimensão política. Né? Então, envolve posicionar-se politicamente. Então, na prática pedagógica, na educação, na própria ação, no próprio movimento educacional, tem um posicionar-se. Então, irremediavelmente, tem o aspecto político. Então, a política, a educação, por si só, né, ela tem uma função, uma importância política, né, principalmente porque ela está muito relacionada à própria função da educação, que seria a socialização do conhecimento. Quer dizer, que quando eu assumo, numa dimensão educacional, na dimensão da educação, que eu tenho um compromisso de socializar o conhecimento, e isso implica num posicionar-se politicamente. Estas duas dimensões não podem ser separadas, como eu já havia afirmado anteriormente, bem no início da aula. Né? Então, nós não podemos separar a dimensão ética e política, que compreende a própria avaliação, o próprio ato avaliativo, e nós podemos dizer que a avaliação é um ato político e ético, né? De uma forma que não podemos, inclusive, dissociar. Então, eu gosto muito de dizer político-ético, né? Então, de uma forma que nós juntemos esses dois conceitos. Né? Por que isso? Né? Por que a gente vai fazer essa afirmação de que a avaliação é um ato político-ético? Porque toda e qualquer avaliação tem consequências para os seres humanos envolvidos. Então, se tem consequências, se tem implicações, isso fatalmente vai envolver, a gente tem que refletir sobre esse ato, se torna um ato político e ético. Tá? Então, isso implica que em toda a educação, nos processos de ensino-aprendizagem, na escola, que toda a equipe se envolva num debate, numa reflexão bastante consciente, bastante crítica sobre as finalidades da educação, né, das práticas pedagógicas e sobre a avaliação. Então, é muito importante que o tempo todo, principalmente durante a elaboração das práticas de avaliação, que nós nos perguntemos, né, quem é que está sendo beneficiado por esse tipo de avaliação, por essa prática que está sendo adotada. Tem algum prejuízo? Alguém está sendo prejudicado por esse tipo de avaliação? Então, são questões sérias, são questões responsáveis, de responsabilidade que nós precisamos fazer. Isso implica numa auto-reflexão, numa autocrítica. Né? Então, como é que eu estou interferindo em relação à avaliação? Então, a avaliação que é adotada, ela está sempre a serviço de alguma finalidade, de alguém. Então, nós temos que nos perguntar. Né? Então, isso se remete diretamente à dimensão política e ética. A quem esta avaliação está servindo? A que interesses essa avaliação está servindo? Essa forma de avaliar, né? De que forma essa avaliação, e uma questão bastante importante, é nos perguntarmos, estas práticas de avaliação, né, tanto da educação de uma forma geral, quanto das aprendizagens, né, no cotidiano das escolas, ela está colaborando para a qualidade da educação, está colaborando para a qualidade da aprendizagem, do qual nós estamos tratando, ou que está em pauta, né? E também precisamos refletir, né? Esta avaliação está colaborando para a qualidade da educação,
para a qualidade da vida de todas as pessoas envolvidas, tá? Então, é uma dimensão extremamente importante, essas questões que nós trazemos, tá? Não devem ser feitas o tempo todo no processo de planejamento, de execução e de avaliação, da própria avaliação. Então, a questão ética e política são fundamentais em todas as reflexões que nós podemos fazer em relação às finalidades da avaliação e da sua relação com a educação e com os processos de aprendizagem. O compromisso com a educação e com a aprendizagem. A avaliação, ela não pode, pura e simplesmente, ser concebida como um instrumento, como nós corriqueiramente temos muitas pessoas, ainda, apesar de toda a discussão que nós estamos fazendo a respeito, muitas pessoas ainda associam avaliação com instrumento, como uma prova, como uma forma de mensurar a aprendizagem. Então, nós temos que entender que a avaliação é uma parte integrante do processo ensino e aprendizagem. Tá? Então, a avaliação não pode ser definida como, pura e simplesmente, um instrumento que vai auxiliar, como muitas vezes naquela ideia de que só no final fazemos o trabalho com o conteúdo e no final aplicamos a prova. E essa é uma visão que mostra o quanto nós estamos separando e entendendo a avaliação apenas como um instrumento. Tá? Então, como integrante da aprendizagem, nós temos que entender que a avaliação não pode se separar da prática pedagógica do professor, não pode, vamos deixar só a avaliação é só o que acontece no final de um período, por exemplo. Não, ela tem a ver com todo o trabalho do professor e com a prática do aluno. E ela também se refere a todos que integram, que compõem esse processo, o processo educativo. Então, se relaciona desde a gestão, e a comunidade escolar, e a todos que integram, a todos os processos que fazem parte da educação, dos processos de ensino-aprendizagem. Quando nós configuramos a avaliação como integrante do processo de ensino-aprendizagem, nós podemos defini-la como a Fidalgo propõe, como a avaliação é mediada e é mediadora do processo de ensino-aprendizagem. Então, portanto, trata-se de uma avaliação que tanto subsidia o processo de aprendizagem, que oferece mediações ao processo de ensino-aprendizagem, e também é mediada por esse processo de ensino-aprendizagem. Quer dizer, a avaliação também deve ter como fonte o processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse sentido, ela é também mediada pelo processo de ensino-aprendizagem. Então, com tudo isso, nós entendemos que a avaliação, já que a avaliação é educação, porque dizendo que ela é parte integrante, então a avaliação é educação, é aprendizagem. Então, irremediavelmente, a avaliação está comprometida com a finalidade última da educação. E qual seria essa finalidade última da avaliação, da educação? Nós temos um compromisso com a universalização do saber. Esse saber que foi produzido historicamente, e que deve estar acessível a todas as pessoas, de forma que todas as pessoas possam se apropriar desse conhecimento, desses conteúdos que estão disponíveis, que foram produzidos pelos homens, ao longo da história. E, principalmente, nós devemos aí entra todo um aspecto ético e político, nós devemos lutar para que todas as pessoas, inclusive aquelas que enfrentam obstáculos ao acesso do saber, nós devemos lutar para que essas pessoas, principalmente, tenham o acesso ao conhecimento, que a gente possa
ultrapassar esses obstáculos. Tá? Então, portanto, a avaliação tem um compromisso com a educação e com a aprendizagem, que implica, né, segundo o Paro, defender essa participação de todos, né, não só na apropriação do conteúdo, mas inclusive nas decisões, nas tomadas de decisões que são necessárias nesse processo de universalização do saber. Né? Então, participar de todos os processos e que todos tenham essa possibilidade, né? Que tenham igual participação das decisões que precisam ser tomadas em relação à educação, à avaliação, de uma forma geral. Né? Um outro compromisso bastante importante em relação à avaliação, né, principalmente em relação a essa universalização do saber produzido historicamente, se refere ao que Vilas Boas propõe, que tem a ver com um processo que nós devemos constantemente estar nos criticando, nos auto-refletindo sobre como estão as nossas posturas, tá? Porque isso é muito corrente, acredito que várias que são muito frequentes os exemplos que nós temos de posturas muito inadequadas, mesmo desrespeitosas, em relação ao outro, em relação aos nossos parceiros nos processos educacionais e de ensino-aprendizagem. Né? Então, essa autorreflexão dessas posturas que podem ser inadequadas, desrespeitosas em relação ao outro, é um outro grande compromisso que nós temos em relação da avaliação, em relação à educação, em relação à aprendizagem. Né? Então, vários autores, inclusive Freire, vem alertando que muitas práticas podem ser consideradas descompromissadas com a aprendizagem. Né? Se referem a uma avaliação descompromissada com a aprendizagem. Né? Então, como que é justamente essa posturas de ridicularizar o aluno, de menosprezar a produção do aluno, né, de fazer comentários jocosos, né, comentários que não são, que menosprezam o que o aluno fala, o que o aluno produz. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Então, quando temos esse tipo de ação, nós estamos procedendo, estamos não tendo um compromisso efetivo com a aprendizagem do aluno. Tá? Vilas Boas faz referência a esse tipo de prática, principalmente quando nós falamos sobre avaliação informal, né? Que é essa avaliação que tem a ver que não é uma avaliação formalizada, que tem a ver com comentários, atitudes, que inclusive chegam a negar o outro direito da aprendizagem. Né? Então, quando a gente diz assim, você não vai aprender mesmo, não deixa de ser uma avaliação, né? Mas é uma avaliação informal, quer dizer, não se vale de uma prova, de um outro instrumento, mas é uma avaliação que não está comprometida com a aprendizagem, a qualidade da educação. Né? Segundo Vilas Boas, esse tipo de atitude pode ter uma repercussão muito ruim, catastrófica mesmo, né, para a aprendizagem, mas não só para a aprendizagem. Tá? Então, uma das coisas que ela sinaliza é que tem uma repercussão em relação à construção de uma autoimagem negativa, principalmente no caso das crianças que estão iniciando o processo de escolarização. Então, é muito frequente nós observarmos no início do processo, as crianças enfrentando dificuldades e muitas vezes a professora comentando de uma forma desrespeitosa em relação a isso, e isso pode gerar na criança uma imagem bastante negativa, inclusive de incapacidade. Eu não sou capaz de aprender, eu não sou capaz de aprender a ler e escrever. Né? Outra repercussão que pode ser bastante negativa é em relação às reprovações e repetências. Né? Então, esse tipo de atitude pode gerar repetências bastante recorrentes, né? E, inclusive, repercutir para a exclusão do aluno ou evasão do aluno da escola.
Outra questão também importante que a Vilas Boas sinaliza é que esse tipo de atitude pode desencadear a busca por uma outra escola, por um turno ou por um curso de baixa qualidade. Tá? O aluno não se sente competente, capaz naquele lugar, e aí ele vai buscar um outro curso que seja mais fácil e isso vai concorrer para uma baixa qualificação da sua própria aprendizagem. Né? E a outra repercussão, que eu já até acabei comentando, mas seria a pior de todas, né? Seria a evasão escolar. Tá? Que vai acabar, toda essa forma de tratar o aluno, de menosprezar o seu conhecimento, pode repercutir para uma evasão escolar. Né? Então, Paulo Freire, ele afirma uma coisa que eu acho bem importante, que eu creio que a gente sempre tem que estar com isso em mente. Né? Então, ele propõe assim, que o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que se furta ao dever de estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando, ele transgride os princípios fundamentalmente éticos da nossa existência. Tá? Então, voltamos, inclusive, à questão da ética, né? Da importância da questão da dimensão ética e política no compromisso que a avaliação tem em educação e nos processos de ensino-aprendizagem.